É normal que os fãs de Dragon Ball tenham perguntas sobre a história, porém só uma pergunta unânime: quando vai voltar o anime de Dragon Ball Super? E quando o anime vai adaptar as épicas sagas do mangá de fato? Eu não sei se isso é novidade pra você, mas a maioria dos fãs considera a segunda metade do mangá melhor do que a primeira metade, e o Torneio do Poder está na primeira metade, ou seja, o Dragon Ball Super nova temporada, adaptando o mangá, seria melhor do que a primeira temporada, aquela que marcou a época de 2015 a 2018. Comenta aí embaixo sua experiência com o Dragon Ball Super antigo. Este vídeo vai ter tudo o que vocês precisam saber, é um vídeo bem curto pra falar de tudo que eu vou falar. Primeiro eu vou falar do novo anime que já está confirmado para este ano, Dragon Ball Daima, e vou explicar porque muitas pessoas estão com opinião negativa, sendo que isso não faz o mínimo sentido. Explicar também porque Dragon Ball Daima pode ser melhor do que o Dragon Ball Super, mesmo que os personagens tenham virado crianças desde o começo. Para quem parou no tempo, também vou explicar o que aconteceu após o Torneio do Poder, com quase nada de spoilers, para vocês terem noção do que aconteceu e decidirem por conta própria se vão querer consumir ou não. Vou explicar como acompanhar o mangá de forma muito fácil, vou explicar porque várias confirmações de novo anime aconteceram, mas ele não voltou ainda. O motivo é simplesmente bizarro, vou comentar pra vocês podem até pesquisar, mas o azar que a franquia Dragon Ball deu durante todos esses anos é simplesmente absurdo. Já era pro Dragon Ball Super ter voltado em inúmeras oportunidades, mas isso não aconteceu. E também vou explicar o futuro da história original de Dragon Ball Super, quando vai ter novo filme, quando vai ter nova temporada, e claro, como e quando vão transformar o mangá em anime. Vai ser em 2D, vai ser em 3D como novo filme, qual que vai ser o estilo de traço, a qualidade gráfica. Este vai ser o vídeo mais completo que você vai ver sobre isso. Então, se você é verdadeiramente fã de Dragon Ball, você não perde por acompanhar. Então, vamos começar pelo Dragon Ball Daima. Vocês sabem quem escreveu as lutas que vocês tanto gostam em Dragon Ball Z, como Goku contra Freeza, Goku contra Vegeta, Gohan contra Cell, Akira Toriyama? Vocês sabem quem escreveu as lutas que vocês tanto gostam em Dragon Ball Super? Goku vs Hit, Vegeta vs Black, Goku vs Jiren, exato, Akira Toriyama. E vocês sabem quem escreveu aqueles filmes que geralmente vocês não gostam, aqueles episódios que vocês acham chatos? Sim, os roteiristas da Toei Animation. Então está claro que a maioria dos fãs gostam do trabalho do Akira Toriyama, mas não gostam do trabalho da Toei. Vocês sabem quem vai escrever Dragon Ball Daima? Exato, Akira Toriyama. Ué, mas o Akira Toriyama já não foi com Shenlong? Fato é que ele já deixou o anime escrito, e eu fui pesquisar se ele tinha realmente deixado tudo escrito, e o Akira Toriyama participou dos primeiros 20 episódios. Essa temporada está programada para estrear durante a temporada de outono de 2024, no Japão. É importante falar que é no Japão porque as temporadas são opostas. Ainda tem primavera, verão, outono e inverno, só que trocado. O Dragon Ball Daima vai ser a primeira estreia mundial de Dragon Ball, ou seja, ele vai ser lançado mundialmente ao mesmo tempo, o que é muito bom. E por que Akira Toriyama caprichou tanto neste anime? E por que vocês não deveriam hatear o anime antes dele sair? Simplesmente porque esse é o recomeço de Dragon Ball. É como se o Akira Toriyama estivesse reescrevendo o Dragon Ball clássico desde o começo, só que adaptando a história para os dias de hoje. Quando os personagens ficam crianças, vocês sabem que eles começam a ter mentalidade de criança, porque a criança vê o personagem na tela e se identifica, então geralmente fica feito para crianças. Mas no caso Goku, Gohan, Vegeta, Kuririn, todos esses personagens não vão voltar a ser crianças mentalmente. Isso porque o Dragon Ball Daima se passa após a saga Majin Buu, então ele pode ser chamado de um Dragon Ball Super paralelo, exato. Enquanto o Dragon Ball Super continua a história depois da saga Majin Buu, levando a história pro caminho de deuses, anjos, universo, etc., o Dragon Ball Daima vai ter um combate mais parecido com o Dragon Ball clássico, onde Goku, pela falta de altura, vai voltar a usar o bastão mágico e vai por vários planetas fazer uma aventura muito parecida com as aventuras de Dragon Ball clássico misturado com Dragon Ball Z. Ou seja, sim, vamos ter todas as lutas emocionantes que muitas pessoas falam que faltam no Dragon Ball clássico e todas as aventuras do clássico que muitas pessoas falam que faltam no Dragon Ball Z. Ou seja, o Akira Toriyama teve a intenção de fazer literalmente o melhor dele, pessoal. O Goku vai voltar a ser criança de fato, provavelmente ele vai ter comportamentos infantis, mas ele vai ter todas as memórias da vida dele inteira, porque ele só voltou a ser criança por causa de um pedido para o Shenlong. E esse recomeço de Dragon Ball não conta só com a participação de Akira Toriyama no roteiro. Toda a equipe é excelente, inclusive, acredito que muitas pessoas, a maioria, vai achar a equipe melhor do que a do Dragon Ball Super. Mas como as pessoas não conhecem muito bem a equipe, eu vou falar pra vocês quem é quem e o que cada pessoa fez, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, certeza. O Daima tá sendo dirigido por um cara chamado Yoshitaka Yashima. E quem é esse cara? É um diretor conhecido por fazer Digimon Adventure e o filme de One Piece, Strong World. E ele assumiu a direção junto com Aya Komaki, que trabalhou em One Piece e o anime Gegege no Kitaro. Pra quem não sabe ou não se lembra daquela época ou não acompanhou, Gegege no Kitaro foi o anime que substituiu o Dragon Ball Super quando ele saiu das telinhas. Agora o melhor, o design de personagem será feito por Katsuyoshi Nakatsuru, ou seja, ele será o responsável pelo traço. E é triste que muitos fãs de Dragon Ball não conheçam essa lenda, mas vou falar uma coisinha que ele fez. Katsuyoshi Nakatsuru simplesmente inventou o Super Saiyajin 4, exato, uma das transformações mais amadas de Dragon Ball. Além disso, em entrevista, Akira Toriyama chegou a declarar que o traço de Nakatsuru tem uma incrível capacidade de copiar o seu traço fielmente. Isso não é exclusividade do Nakatsuru, mas ele já consegue fazer isso há muito tempo, então não vai ter diferença na tela do traço antigo pro traço novo, apesar da ausência do Akira Toriyama, porque o Nakatsuru consegue fazer idêntico, e de acordo com muitas pessoas consegue fazer melhor. Ele participou de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Digimon Adventure, enfim, ele tem um currículo cheio. E com uma equipe de produção tão talentosa, as expectativas deveriam estar nas alturas, e não lá embaixo o pessoal falando que vai ser uma bosta. Então é isso sobre o Dragon Ball Daima. Agora vamos falar sobre o Dragon Ball Super
que interessa ainda mais. Mas pessoal, sem desespero. Sim, não temos mais o Akira Toriyama, mas qual era a nossa situação meses atrás? Tinha só o mangá de Dragon Ball Super e mais nada. E qual a nossa situação daqui pra frente? O mangá vai continuar porque saiu uma notícia sobre isso, vai ter o Dragon Ball Daima, outro anime, ao invés de 0 passa pra 1, e enfim o Dragon Ball Super, de 1 passa pra 2. Dá pra falar que tá pior? Não dá pra falar que tá pior. Na verdade, este ano e o próximo são os anos de Dragon Ball. Então vamos lá. O Dragon Ball Daima não tem nada a ver com Dragon Ball Super. Então o Goku virou criança no Dragon Ball Daima, que vai se passar após a saga Majin Buu, o que não interfere em nada na história de Dragon Ball Super. O que acontece é que antes tínhamos Dragon Ball Super, a continuação de Dragon Ball Z, e agora temos Dragon Ball Daima, outra continuação de Dragon Ball Z. Então temos 2 Dragon Balls agora atuais? Isso, exato. Bom demais, não é? Então pra quem parou no tempo, só no Torneio do Poder e viu os animes de Dragon Ball e tá meio confuso atualmente, o que aconteceu depois do Torneio do Poder? Vou falar de forma muito breve com pouquíssimos spoilers pra não atrapalhar a experiência de vocês. Em resumo, as sinopses das sagas principais do mangá. Então vamos pela ordem cronológica. Temos o Dragon Ball Super em anime normal que parou no Torneio do Poder. Logo após isso vem o filme Dragon Ball Super Broly, que é um acontecimento que também existe no mangá, não é retratado, mas existe uma página sobre isso, inclusive com diferenças, já que no mangá o Broly não tem uma transformação verde e sim a simples transformação do Super Saiyajin, que também fica muito forte, mas perde pro Gogeta da mesma maneira. Após isso vem a saga do prisioneiro da Patrulha Galáctica. Após a luta contra Broly, Goku treina com Vegeta na Câmara de Gravidade. Quando é perguntado sobre o instinto superior, Goku diz que não conseguiu mais se transformar após o Torneio do Poder. Bulma contacta os dois e diz que Mr. Satan ligou dizendo que um grupo misterioso estava tentando sequestrar Majin Buu. Assim, os 2 Saiyajins vão até lá. Na casa de Mr. Satan, ele tenta impedir que um grupo de pessoas coloquem Buu em sua nave espacial quando Goku e Vegeta chegam. Goku ataca os sequestradores, mas Meros, o líder, usa sua arma de energia para nocautear Goku e Vegeta e diz que seus homens também o levem. Goku acorda e vê Jaco e descobre que está no quartel-general da Patrulha Galáctica. Meros aparece e se desculpa por suas ações, mas diz que não tinha chance pois eles não o escutariam. Vegeta pergunta por que eles precisam de Buu e Meros diz que um perigoso criminoso fugiu da Patrulha Galáctica e para recapturá-lo eles precisam de ajuda do Grande Kaioshin. 10 milhões de anos atrás, o Grande Kaioshin e o Kaioshin do Sul lutaram contra Moro. Usando seus poderes, Moro absorveu a energia vital de um planeta próximo e comeu a energia. Ele lança vários raios de energia nos Kaioshins e, sem outra escolha, o Grande Kaioshin decide usar todo o poder divino numa técnica especial, o Kaikai Matoru, para selar a magia de Moro. Isso permite que a Polícia Galáctica o prenda, onde ele ficou preso até recentemente. Meros então diz aos ouvintes que Moro ainda era poderoso mesmo sem sua magia e foi sentenciado à morte, mas ninguém foi capaz de matá-lo. Meros diz que eles precisam da ajuda do Grande Kaioshin novamente, e para isso eles precisam extraí-lo de Majin Buu. Daí pra frente já é spoiler, não vou falar mais, mas essa saga é muito boa e lembra bastante Dragon Ball Z. Essa é a primeira de 2 importantes grandes sagas do mangá. Tem outras coisas no mangá também, mas não é tão importante. Então eu expliquei a primeira, vou explicar a segunda. A segunda grande saga é a saga do sobrevivente granular. Após o arco Moro, Jaco e Calames vão até a prisão galáctica perguntar aos criminosos que voltaram pra prisão se eles sabem algo sobre algum sinal de socorro que apareceu onde Moro estava. Eles dizem que não. Em um local que Moro explodiu tinha a cabeça de um androide que apareceu na saga passada, o Android 73. E sim, naquele lugar tinham fragmentos do Android 73, mas eles não conseguiram achar, então Calames e Jaco deram a investigação como encerrada e foram comprar leite e queijo. Meses depois, alguns alienígenas, liderados por um homem chamado Goichi, dizem que conseguiram fazer uma cópia das informações de 73 em outros corpos, e Goichi diz que com isso dominará o universo. Enquanto isso, o caçador de recompensas granular se aproxima da nave com a intenção de roubar o 73. Goichi diz para liberarem os outros soldados OG-73, e Granular pede a Otomiro que o identifique. Otomiro é um robozinho que fica nos olhos de Granular. Granular derrota os outros soldados, chegando numa câmara de regeneração, finalmente encontrando seu alvo. Enquanto vai em sua nave até a base dos Hitters, uma nova organização vilanesca que apareceu na história, Granular tem um pesadelo onde ele corre por uma cidade destruída, até que ele vê um Saiyajin transformado em Ozaru. Acordando, Granular conversa com Otomiro sobre seu pesadelo, e como ele tem raiva do exército de Frieza por ter matado os Cereal Jeans, sua raça. Porém, ele ouviu que Frieza morreu alguns anos antes, e os Saiyajins também foram destruídos por um meteoro, então não tem como se vingar, e não sabe porque ele ainda tem esse sonho. Enquanto isso, no planeta de Bills, Goku captura o peixe oráculo para que Whis lhe dê uma injeção de vitaminas contra a insônia. Whis diz que quando o peixe tem insônia, pode ser um presságio de que algo ruim vai acontecer. Bom, aqui eu já vou parar de novo. Ficou curioso com os 2 arcos? Vou ensinar como acompanhar o mangá de Dragon Ball Super. Existe um site chamado Mangá Plus, que é o único site oficial que você pode acompanhar a história de Dragon Ball Super no mangá, mas existem também sites proibidos que lucram com a pirataria do mangá, chamadas fansubers. Porém, como é pirataria, eu não posso recomendar aqui no YouTube porque é contra as regras, portanto não posso ensinar. Então vou logo para uma parte muito legal do vídeo, a explicação sobre a adaptação dessa saga de mangá para o anime em nova temporada. Bom, por que não voltou ainda? Eu me pergunto, você se pergunta, todo mundo se pergunta, é difícil de compreender. Dragon Ball é a galinha dos ovos de ouro da Toei Animation, o estúdio de animação responsável por fazer os episódios. Por que então eles não voltam? Todo dia eles estão fazendo aí episódio novo de One Piece, outros animes bem menores do que Dragon Ball estão lançando
pensando, então por que não dão atenção pro Dragon Ball? Por que eles estão fazendo um novo Dragon Ball e esquecendo o Dragon Ball Super? Bom, o motivo é simples, e eles precisam de mais material pra adaptar, porque o anime de Dragon Ball Super recebeu fortes críticas por ter sido feito aleatoriamente, não tinha mangá pra se basear, e o mangá tende a ser muito melhor, porque tem alguém que desenha muito bem, e esses quadros do mangá muito bem desenhados são posteriormente adaptados pra anime. Os ângulos, como o personagem tá, qual é a ambientação, e até mesmo o que ele diz. Pra produzir páginas de mangá demora bastante, e alguém tem que desenhar, e geralmente eles desenham até mais de 14 horas por dia os mangakas, que são os desenhistas de mangá. Como o Akira Toriyama já estava idoso, ele não podia desenhar, imagina só ter uma rotina dessa. Então ele colocou no lugar dele o maior fã de Dragon Ball de todos os tempos, chamado Toyotaro, que tinha criado Dragon Ball AF em mangá, depois foi contratado para a equipe oficial para fazer o mangá de Dragon Ball Heroes, que não conta muito, mas era um grande treino para ele, e finalmente o mangá de Dragon Ball Super, que conta totalmente pro cânone e é o mangá oficial com a história do Akira Toriyama. Então tinha o Akira Toriyama na história, desenvolvendo as ideias, e o Toyotaro nos desenhos. E fazer isso demora muito, mas fazer a animação demora muito menos, porque é uma equipe muito maior. Então em pouquíssimo tempo eles conseguiriam adaptar todo o mangá, porque o Dragon Ball Super lança semanalmente, pessoal. Então tem muito episódio. E o mangá lança mensalmente. Então enquanto um mês tem apenas um capítulo do mangá, ele teria 4 ou 5 episódios. Mesmo assim, Dragon Ball Super era pra ter voltado muito antes, talvez até em 2019, onde o hype ainda estava muito alto, mas não voltou pela situação que aconteceu no mundo. Todos vocês lembram. Parou literalmente tudo, então era pra voltar, mas não voltou. Outra coisa que aconteceu foi o hackeamento da Toei Animation. Esse hackeamento da produtora até atrasou o filme Dragon Ball Super Super Hero, o lançamento mais recente da franquia, onde Gohan conseguiu todo o destaque, foi o protagonista, mas o filme era em 3D. Já vou falar pra vocês sobre a animação também. Tudo que eu falei é um fato, nenhuma teoria. Agora vem uma pequena teoria. Alguns fãs acreditam que o Akira Toriyama já estava doente. Essa teoria é baseada nas entrevistas dos últimos anos de Akira Toriyama, onde ele declara que passará o legado de sua franquia para Sasuke Toriyama, seu filho. Muitos teorizam que ele já estava doente e só veio a falecer depois. Vocês podem dizer que, na verdade, a causa da morte dele talvez foi porque ele bateu a cabeça. A gente não sabe o que é, a gente sabe que foi aneurisma cerebral, mas pode ser sim que ele já estivesse doente, afinal, no Japão eles escondem tudo, alteram, etc. Eles têm muito conceito de honra e fazem de tudo por isso, até mesmo mentir. Porém, não vou entrar nesse mérito e também não vou opinar sobre, mas fato é que Akira Toriyama já queria passar o seu legado em vida, e essa transição demanda tempo. Além disso, tem um cara chamado Akio Yoko que tá de olho nos direitos autorais de Dragon Ball e isso ameaça o filho de Akira Toriyama. No final do vídeo eu vou deixar um vídeo que eu fiz sobre isso, porque é um vídeo realmente muito bom. Então vocês viram quanto azar e quantos problemas a franquia Dragon Ball passou nos últimos tempos, por isso não tinha voltado ainda, mas atualmente não tem mais nenhum impeditivo. Eles já têm a saga do Prisioneiro da Patrulha Galáctica, a saga do Sobrevivente Granular, alguns mini arcos entre esses, tem muito capítulo e a única coisa que falta são os animadores. Os animadores de Dragon Ball geralmente estão ocupados fazendo One Piece. Vou citar o nome dos animadores e vou colocar aqui na tela imagens da animação deles pra vocês se lembrarem. Na minha opinião, são os melhores animadores de Dragon Ball Super. Naoto Shishida trabalha em One Piece e fez essa animação incrível de Dragon Ball. Ele é conhecido por um bom traço, mas na minha opinião o que ele faz de melhor, que só ele faz, e por isso é conhecido como samurai da animação, são os jogos de câmera. Goku contra Freeza Dourado, depois que Freeza sai do inferno pra participar do Torneio do Poder, foi feita por ele. Uma luta muito boa. Yuya Takahashi traz de volta os traços de Dragon Ball Z pra Dragon Ball Super, e fez boas participações no Torneio do Poder, e como Katsuyoshi Nakatsuru está participando de Dragon Ball Daima, pode ser que ele volte também em Dragon Ball Super. Então esses animadores são fundamentais pra Dragon Ball Super, e eles precisam estar desocupados. E quando isso acontecerá? Agora que Dragon Ball não tá tendo mais impeditivos e teremos o Dragon Ball Daima pra dar hype, o mangá que voltará apenas ficou em um pequeno hiato, e Sasuke Toriyama, o filho de Akira Toriyama, já está regularizado como sucessor de Akira Toriyama no gerenciamento da franquia, é provável que o anime saia no próximo ano, ou seja, 2025, mas não em janeiro. Como o Dragon Ball Daima vai lançar neste ano, em outubro, o Dragon Ball Super deverá lançar no final do próximo ano, provavelmente, pessoal, mas não posso dar certeza. Porém, o animador Shikashi Kubota, que foi o character designer do filme Dragon Ball Super Super Hero, manifestou vontade de voltar com Dragon Ball Super. Ele falou que se convidassem ele, ele voltaria prontamente. Além disso, Akio Yoko, diretor da franquia Dragon Ball, fundou uma empresa chamada Corporação Cápsula, e provavelmente ele deve ter planos para a animação de Dragon Ball. Em resumo, em bastidores, várias pessoas estão disputando como farão esse novo Dragon Ball. Afinal, Dragon Ball é um tesouro e a maior franquia de anime de todo o Japão. E agora que você já está completamente informado, o que você faz? Comece a acompanhar o mangá. Minha recomendação é começar do capítulo 1, exato, não comece depois do Torneio do Poder, porque tudo que acontece pra trás é muito diferente. O arco Black, por exemplo, é muito melhor no mangá, não tem nem comparação. Pra quem não sabe ler mangá muito bem, basicamente a leitura é feita da direita pra esquerda, oposta do Brasil. Então tudo você vai ler do canto superior direito pro canto superior esquerdo, depois você desce pro quadro da direita, lê, depois vai ter um quadro no meio, um quadro na esquerda e assim você vai lendo. Você vai conseguir se adaptar naturalmente. Se você não quiser ler, você pode acompanhar aqui no canal que eu sempre trago os novos capítulos e também falo dos acontecimentos
depoimentos dos capítulos antigos, além de vídeos de conteúdo mesmo sobre Dragon Ball Super, sobre a história, com curiosidades, informações, interpretações, notícias, tudo você vai encontrar aqui. Então, conforme você for acompanhando o canal, você vai entendendo muito melhor sobre a franquia. A minha recomendação pra você de vídeo inicial é o vídeo dos 20 mais fortes atuais de Dragon Ball Super, só contando personagens vivos e também personagens do universo 7. Já já vou fazer um vídeo também com personagens de todos os universos. Então vou deixar aqui na tela tanto o vídeo do Akio Yoko, o cara que tá, entre aspas, disputando o Dragon Ball com o filho do Akira Toriyama, e esse vídeo dos 20 mais fortes. E você pode escolher qual que você vai querer assistir. Deixa o like também, é muito importante, esse vídeo foi muito completo, envolve muita coisa fazer um vídeo desse. Se inscreva também pra você não perder absolutamente nada, e se você tiver o sino ativado, vai ter as notificações e eu prometo que os próximos vídeos vão ser incríveis. Muito obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!